Olá, galera da reparação, estamos aqui hoje na oficina para mostrar um detalhe do teste do sensor de rotação. Pessoal, todo mundo aí acho que já conhece o princípio de para que serve o sensor de rotação no motor. Eu vou falar assim, pessoal, hoje de sensor de rotação indutivo e alguns princípios básicos que você vai conseguir fazer o teste do sensor no veículo com o uso do equipamento, é o PDL 5500 aqui. A gente vai usar duas funções dele. A primeira função a gente vai usar na parte de medir a resistência, ou seja, a gente vai medir a resistência do sensor no veículo e explicar como que funciona isso. Pessoal, o sensor de rotação indutivo, ele basicamente, o princípio de funcionamento dele é um só. Ele precisa de um negativo no sensor para ele próprio gerar o sinal, ou seja, ele é que gera o sinal, ele não precisa de uma alimentação positiva, nem 5 volts, nem 12 volts. Então, pessoal, quando a gente for testar o sensor de rotação, no caso do indutivo, não adianta a gente querer procurar lá uma tensão acima de zero, que ou seja 5 ou seja 12, que a gente não vai encontrar. Porque o princípio de funcionamento dele não depende de positivo, ele recebe um negativo e ele mesmo gera o sinal. Pessoal, eu vou falar um pouquinho da diferença entre um sensor de rotação que tem 3 terminais, indutivo de 3 terminais e um de 2. Pessoal, a gente está com um aqui agora, vou dar uma olhadinha aqui, ó, de um carro da linha Fiat, ele possui 3 terminais. Pessoal, qual é o princípio de funcionamento desse sensor e do 2 terminais, que é o que a gente está aqui agora? O princípio de funcionamento é o mesmo. Por que esse aumenta um terminal a mais? Porque, pessoal, essa construção desse sensor, ele tem uma malha de blindagem em volta dessa cobertura aqui de fio. E essa malha de blindagem está ligado internamente à central por um massa, ou seja, a gente tem aqui dois pontos de massa chegando aqui. Um é o massa da blindagem e o outro é o massa de referência do sensor. Pessoal, esse sensor aqui com malha de blindagem, se a gente colocar o pino do osciloscópio na malha para medir o sinal, não vai ter sinal nenhum, porque a gente tem que pôr o terminal do osciloscópio no fio de sinal do sensor que vai para a central eletrônica. Então a diferença desse sensor para o outro é que ele tem um terminal a mais, que é a malha de blindagem. Basicamente, pessoal, o teste no osciloscópio e resistência é o mesmo, só que assim, se a gente medir a resistência de malha com o negativo, não vai dar resistência, a gente precisa medir entre o negativo e o fio, que é o sinal que envia. Então quando a gente for medir aqui, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, a gente tem que achar, ou seja, pessoal, não adianta a gente querer procurar, tentar achar isso aqui sem ter o esquema elétrico na mão. Eu sugiro para vocês que quando for fazer um diagnóstico no veículo, antes de começar o diagnóstico no veículo, arrumar primeiro o esquema elétrico do veículo e dar uma olhada se realmente as informações da parte do manual, ou seja, do diagrama elétrico que você vai usar, está correta com o veículo. Então isso é muito importante. Então está aqui explicando da parte do sensor de 3 terminais, ele é indutivo também, só que ele tem 3 terminais. E aqui no veículo, pessoal, vou deixar aqui do lado, ó, a gente está com um sensor de rotação aqui de 2 terminais. Se vocês darem uma olhadinha aqui, eu vou pegar a lâmpada aqui, vou dar uma levantadinha aqui, olha lá, ó. Vocês vão ver que tem 2 terminais aqui, ó. Aqui dentro tem 2 terminais. Pessoal, esse modelo aqui, ele não usa uma blindagem, ou seja, ele não usa um pino a mais que vai para a malha de blindagem, ou seja, da central para o sensor. Ele só usa um sinal, um negativo e um sinal. Então, pessoal, mas basicamente o teste é o mesmo. Eu vou começar aqui, pessoal, com esse veículo. O correto, pessoal, é o seguinte: primeiro pega o esquema elétrico, dá uma olhadinha, ou seja, o manual técnico do veículo, desse tipo de injeção aqui, e dá uma olhadinha na resistência elétrica do sensor. Por que eu estou falando isso para vocês, pessoal? Porque a resistência elétrica, ela influencia bastante no sinal do sensor. Se ele tiver uma resistência elétrica muito elevada da bobina do sensor, ou seja, vai dificultar o sinal, a amplitude do sinal, o nível de tensão
vai ser baixo demais. Então pode ser que o veículo gere código de avaria e você vai lá. Se você estiver analisando isso aqui, pessoal, eu não sugiro que use aquelas canetinhas de polaridade. Mas se você colocar a canetinha de polaridade, ela pisca indicando que está havendo um sinal de rotação, só que o nível de tensão desse sinal é baixo, então o veículo não entra em funcionamento. Então, pessoal, o princípio básico aqui, medir a resistência desse sensor. Pessoal, esse caso aqui, nesse motor aqui, ó, que é 1.3 16 válvulas, sistema Bosch aqui, ele fala que a resistência tem que ser de 800 a 1,1 km, ou seja, de 800 a 1K de resistência. Pessoal, a gente está com o motor frio aqui e a gente vai medir a resistência aqui agora. Só que eu acho melhor, se acaso o carro estiver em funcionamento, é medir em dois comportamentos. Primeiro, motor frio e depois aqueça o motor, espere ligar a ventoinha várias vezes e meça ele com o motor quente. Pessoal, não pode ter uma variação muito grande entre o motor frio e o motor quente. Por quê, pessoal? Porque senão, com o decorrer do aquecer o motor, eu desligo o veículo, vou dar partida, ele demora para pegar e muitas vezes você entra com o scanner lá e ele dá erro de sensor de rotação. E aí muitas vezes eu já vi muito pessoal aí trocar esse sensor e falar assim, não, é o sensor, mas qual é o defeito do sensor? É a resistência comprometida, é a distância, porque ele tem uma calibração de distância entre a roda dentada e o sensor, que tem que ser por volta de 0,7, 0,8 até no máximo 1 milímetro, passando uma lâmina ali. Então, pessoal, tem que medir essa resistência em duas características, motor frio e motor quente. A gente vai medir aqui agora com o motor frio. Eu selecionei meu equipamento aqui, que é o PDL, na função. Bom, pessoal, eu vou voltar aqui só para mostrar onde que está a função no equipamento aqui, ó. A gente vem aqui, ó, multímetro digital, clica em multímetro digital, coloca aqui, ó, ohms. Ele já vai fazer a calibração, aí ele pede assim, deseja calibrar essa sonda. Lógico, pessoal, quando você tem dúvida, ou seja, faz tempo que você não usa equipamento, às vezes é melhor você calibrar, calibrar as pontas de prova. Ele pede, se você colocar assim, ele pede para você conectar uma ponta na outra e dar um yes ali que é para calibrar. Então ele vai fazer a calibração dos cabos. Como eu fiz recentemente isso aí, eu vou colocar não aqui, ó, e já vou entrar para a página. Pessoal, ele já selecionou aqui para mim a função do PDL 5500 na função resistência, ou seja, o equipamento está disponível para medir resistência ômica. Então a gente vai ver aqui, ó, eu vou conectar as duas pontas, pessoal, não tem polaridade na hora de medir resistência. Desliga da tomada do veículo, né? Desliga o sensor, ou seja, tira a tomada do sensor e insira a ponta de prova do equipamento nos dois terminais, que é referente à medida ou seja, referente à resistência do sensor. Lembra que eu falei, pessoal, que a resistência do sensor ela tem que variar de 800, de acordo com a tabela desse veículo, de 800, pessoal, até 1,1, ou seja, 1000 ohms de resistência, de 800 a 1K ohms de resistência. Então, tá dando ali, pessoal, olha lá, ó, 910 kΩ. Quero que você dê uma olhadinha aqui, 0,91, na verdade, quando aparece a letra K, que é 1000. Então, é 910 kΩ de resistência. É o que está aqui para esse sensor agora. Pessoal, tá fora? Não, tá dentro. Só que, pessoal, veja bem, lembra que eu falei, o correto é fazer esse valor frio, aquece o veículo e meça de novo. Pode ter uma variaçãozinha mínima, em torno de 10% ainda é aceitável. Agora, se for uma alteração muito grande, por exemplo, ele foi lá de 1K, ele foi para 1,8, 1,6K, pessoal, isso pode dificultar a partida do veículo quando quente, ou seja, o nível de tensão do sinal ele fica muito baixo, está gerando sinal, mas muito baixo. Então tá lá, pessoal, eu já medi a resistência, agora a gente vai medir o sinal do sensor dando partida, aí eu vou entrar nesse detalhe com vocês. Eu vou desligar ali a conexão agora e vou ligar no sensor e a gente vai dar partida no veículo, aí a gente vai retomar a parte do teste. De novo eu vou falar um pouquinho do sinal com o osciloscópio, usando 5500 na função osciloscópio, ou seja,
Eu estou usando o meu equipamento para fazer diagnóstico de avaria, registrou falha de sensor de rotação e agora eu estou fazendo um procedimento de análise do sensor individual. Pessoal, uma coisa que não pode esquecer, existe um chicote elétrico que sai da tomada do sensor até a central eletrônica e esse chicote também deverá ser medido. Então assim, o mesmo valor do sinal que está saindo daqui tem que chegar até o pé da central. Então quando tiver alguma dúvida, pessoal, está tudo certo, ainda continua registrando o código de avaria, vale a pena também, pessoal, seguir o esquema elétrico e medir o mesmo sinal entrando na central, ou seja, entrando na tomada de conexão entre o chicote e a central eletrônica. Isso é muito importante a gente fazer. Então eu vou lá, pessoal, eu vou desligar ali e a gente vai dar partida no veículo e eu vou falar um pouquinho da tensão de partida do sensor indutivo. Bom, pessoal, retomando então o teste aqui, o primeiro teste aqui que eu costumo fazer na oficina é o teste de partida analisando a tensão do sensor indutivo. Pessoal, o sensor indutivo ele é um sensor que ele gera uma tensão alternada, então ele vai variar de um valor positivo até um valor negativo. Pessoal, o sensor indutivo é o seguinte, o princípio de teste dele dando partida para a gente ver uma tensão de início que o sistema vai aceitar para entrar em funcionamento, é o seguinte, pessoal, eu já peguei muito carro que durante a partida ele está gerando uma tensão de 1 volt, 1,1 até 1,5 assim, e o carro não entra em funcionamento. Ele só entra em funcionamento quando o sensor gera uma tensão acima de 2,4 volts aí, de 2 a 2,5 volts aí o sistema libera o funcionamento do motor. Pessoal, como que a gente testa isso? Coloca queria que você desse uma olhadinha aqui, ó. Você coloca o fio de sinal, eu estou usando agora o canal 1 do meu equipamento, né? Conectado no pino de sinal do sensor. O sensor está conectado, tá? Tá tudo conectadinho aqui. O que eu fiz aqui, pessoal? Eu desliguei a bobina de ignição do veículo para ele não entrar em funcionamento, porque eu quero testar a tensão de início do sensor. Ou seja, eu falo tensão de início, mas assim, a tensão o começo da tensão dando partida no veículo, porque senão, pessoal, não vai acontecer o fato do veículo pegar, porque a tensão gerada pelo sensor é muito baixa. Precisa de gerar uma tensão de 2 volts para cima, pessoal. Abaixo de 2 volts tem sistema eletrônico que não libera funcionamento do motor. E detalhe, pessoal, muitas vezes que eu peguei esse tipo de defeito, o carro não gera código de avaria, mas você percebe que quando ele não quer pegar, ele não pulsa a bobina e não pulsa o bico. É um indício muito grande, pessoal, de ser um defeito relacionado ao imobilizador do veículo ou alguma coisa relacionada à central. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com o diagnóstico do equipamento preciso, que é o osciloscópio. Aqui a gente está falando do 5500, porque ele dá a praticidade de eu testar, ver código de avaria, testar a resistência do sensor e agora analisar de forma gráfica o sinal que o sensor está emitindo. O que eu fiz? Eu desconectei a bobina e eu dei partida lá por um período. Qual é o período, pessoal? Em média aí de 10 a 15 segundos, segura um pouquinho na partida e pede para alguém da partida e vem aqui e analisa. O que eu fiz aqui, pessoal? Gostaria que vocês dessem uma olhadinha aqui na tela do meu equipamento. Vocês vão perceber o seguinte, que ele gerou uma tensão alternada, né? Ele está variando um pouquinho aqui, ó, de menos 0,3 a mais, ou seja, aqui, ó, a mais, qual é o valor máximo? 5,3. E o valor médio aqui deu 2,4, ou seja, ele gerou aqui, pessoal, um valor médio aqui, um ao vivo aqui de 2,4. Então, o pico máximo que ele deu foi 5,3. Então, pessoal, esse carro está com sensor de rotação. De início é um sinal muito bom, porque ele apresenta uma tensão máxima muito boa e uma tensão média também muito boa, de 2,4. Esse é uma análise de início do sensor. Se ele não estiver gerando essa tensão que eu falei para vocês na partida, o veículo pode não pegar. Aí o que acontece? Como ele depende da rotação do motor para gerar um sinal maior, ou seja, para aumentar a tensão do sinal, se eu der um tranco no veículo nessa hora, ele pega. E tem muita gente que começa lá a mexer, motor de partida. Lógico, pessoal, tem que revisar isso aí, tem.
mas motor de partida, bateria, miolo de chave, tudo, e vai ver o veículo está dando partida normal. O que aconteceu é o seguinte: a amplitude do sinal de início é baixa. Então quando você dá um tranco, você faz o motor virar um pouco mais rápido que durante a partida, então ele gera uma amplitude maior e faz com que o veículo pegue. Nesse caso, a gente fez com o veículo dando partida, ele gerou aqui a tensão, como eu falei para vocês, em torno de 2.4. Pessoal, perfeito. Eu vou conectar aqui de novo a tomada da bobina. O osciloscópio está ligado lá no fio de sinal do sensor. Pessoal, uma coisa muito importante. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. O cabo do osciloscópio ele vem com uma saída aqui, um cabinho preto. Esse cabinho preto tem que ligar no negativo da bateria. Se você não fizer essa conexão no negativo da bateria, pessoal, você não vai conseguir capturar o sinal lá. Então é muito importante não esquecer que o equipamento ele tem uma referência de negativo que vai ligar no negativo da bateria ou na carcaça do motor, se você tiver certeza que o negativo entre a bateria e o motor está em ordem, que também pode ligar lá. Então eu já fiz isso aqui. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou dar partida no veículo e a gente vai ver uma tensão média de funcionamento do veículo em marcha lenta, e a gente vai analisar também se não tem, pessoal, vamos dar um exemplo para vocês. Já peguei veículo aqui que o exemplo foi esse, é um Vectra que foi retificado o motor, e quando na retífica o cara derrubou o virabrequim no chão e ele amassou a roda dentada. Então o que acontecia? O sinal, ao invés de ter uma linha linear, ele era tudo sinuoso, ele tinha uma deformação muito grande no sinal, onde gerava código de avaria. Aí nós fomos analisar isso, a roda dentada estava amassada. A gente consegue também verificar, ver isso com o equipamento, ou seja, com o PDL 5500 na função de osciloscópio. Então eu vou parar um pouquinho aqui agora, eu vou reconectar a bobina e funcionar o veículo. Pessoal, voltando aí ao assunto do sinal do sensor, eu vou falar um pouquinho mais alto, porque agora o motor do veículo está em funcionamento. Pessoal, eu estou com o veículo em funcionamento aqui, tá? Bati na chave, pegou, tudo perfeito. Agora a gente vai ver uma tensão de trabalho do sensor e olhar como que está, se não tem roda dentada amassada, como é que está o gráfico desse sensor. Pessoal, uma coisa muito importante, a gente vai futuramente aí lançar alguns treinamentos sobre osciloscópio, que na verdade a gente já possui presencial, mas a gente está querendo fazer alguma coisa diferente para afinar o pessoal a usar o equipamento. Pessoal, o osciloscópio é um equipamento muito bom, só que você precisa também afinar ele, ou seja, acertar o equipamento para o que você vai analisar lá. Pessoal, aqui ó, uma tensão de marcha lenta aqui, eu selecionei 20 volts, queria que você desse uma olhadinha aqui ó, 20 volts por divisão, tá aqui ó, 20 volts por divisão, estou com o veículo em marcha lenta, e um tempo de 50 milissegundos, que é o que está aqui embaixo aqui ó. Para essa finalidade com o veículo em marcha lenta, pessoal, é o suficiente para me analisar esse sensor. Então, pessoal, eu estou com o veículo em marcha lenta aqui e eu gostaria que vocês voltassem aqui e dessem uma olhadinha para mim. Em marcha lenta, esse veículo, o máximo que ele gerou aqui de tensão aqui, ó, foi de 9,98, ou seja, quase 10 volts. De menos 5,5, 5,3, que lembra que eu falei que é um sensor alternado? Ele alterna a tensão de menos para baixo de 0 a valor para cima de 0. Então ele gera uma tensão alternada. Ele está gerando em marcha lenta aqui, pessoal, em torno de 9,98, ou seja, 10 volts de pico, menos 5,5 a positivo de 10 volts. Pessoal, está dentro do valor, porque assim, todos que a gente analisou até agora, em média de 10 a 11 volts em marcha lenta, está perfeito. Começa o teste, pessoal, do que eu comecei durante a partida, mas se durante a partida ele gerou uma tensão boa, que foi acima de 2 volts, provavelmente no decorrer de todos os testes ele vai bater. Só não esqueça, pessoal, que esse sensor vale a pena testar com motor quente também. Então tá aí, pessoal, eu vou parar um pouquinho aqui e a gente vai dar uma olhadinha no gráfico do sinal aqui, ó. Pessoal, tem aqui ó, a folga do dente aqui, ó. A gente tá com a folga do dente aqui, ó.
tá com a folga do dente aqui, ó. E a gente vai olhar a seção inteira aqui de todos os dentes. Ou seja, essa roda dentada, ela é 60 dentes faltando 2. Então assim, eu tenho a folga dos dentes e a seção completa aqui. Se a gente olhar, pessoal, da folga até essa parte do gráfico aqui, a gente não vê nenhuma alternância, ou seja, eu costumo falar assim, nenhum embarrigamento do sinal. Ele está bem linear. Se colocar uma régua em cima, já dá pra gente ter uma noção aqui, percebe que ele está bem certinho, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. A gente vai dar um pulo para lá no sinal. Opa. Mais um, olha lá, ó. Eu tenho uma volta completa do motor. Vou andar o sinal de novo. Eu já parei de fazer a leitura e eu tô andando aqui. Eu percebi que de um ponto a outro eu não tenho nem faltando nenhum dente a mais e nenhuma parte amassada ou embarrigamento do sinal. Ou seja, tá perfeito. Pessoal, eu vou falar para vocês o seguinte. Agora a gente vai fazer o seguinte: eu vou acelerar o veículo e vamos ver. Eu vou ter que só mudar aqui o tempo de 20 volts por divisão para 50. Porque como eu vou acelerar, lembra que eu falei que esse sensor ele tem muito a ver com a parte da amplitude do sinal de acordo com o acelero? Então eu vou mudar a tensão, o tempo vou deixar praticamente esse mesmo, eu vou acelerar o veículo, ou seja, eu vou mudar também o tempo um pouco. Eu vou esticar mais um pouquinho o tempo e vou mexer na tensão. E a gente vai acelerar o veículo e a gente vai ver o que acontece com o sinal lá. Você vai ver que ele sobe o nível de tensão. Então vamos lá, eu vou só mudar a escala aqui e vou acelerar o veículo e já vou mostrar para vocês. Pessoal, voltando aqui, o que eu fiz aqui? Eu deixei o veículo em marcha lenta, fui lá, acelerei o veículo até mais ou menos em torno de 2 a 2.500 RPM e voltei em posição de marcha lenta. E eu salvei. Esse equipamento ele tem a possibilidade de você também salvar esses sinais, ou seja, salvar o percurso que você fez de marcha lenta até você acelerar o veículo. Então eu fiz isso aqui. Vocês vão perceber o seguinte, pessoal, ó, olha que interessante aqui, ó. Como ele salvou na tensão máxima, a gente vai ver o seguinte aqui, pessoal. O que aconteceu aqui, ó? Ele chegou no valor máximo de 24,5 volts a menos 18,7 volts, ou seja, ele alternou de positivo até mais 24,5 para baixo de 0 até menos 18,7. Então, pessoal, agora o que a gente vai fazer? Eu vou rolar ali a barra, vocês vão enxergar aqui o sinal de acordo com que estava em marcha lenta, que a tensão era 9,98, 10 volts ali. Eu fui acelerando, ele chegou até 24, a rotação de 2.500 RPM por volta disso. Então ele tem a ver, pessoal, por isso que eu estou falando para vocês, ele tem muito a ver com para aumentar essa tensão, ele tem muito a ver com a rotação do motor. Então quando ele dá defeito que o carro não quer pegar e você dá tranco, ele entra em funcionamento porque você gerou ou seja, uma rotação maior do que de partida. Então, ou seja, aumentou o campo magnético ali e ele começou a gerar uma tensão maior. Eu vou andar aqui, pessoal, ó, no sinal, eu vou puxar pro meu lado direito aqui, ó, e a gente vai ver que o sinal, ó, tá percebendo, pessoal, que ele tá aumentando. Eu tô só correndo a barrinha aqui em cima aqui, ó, eu tô correndo a barrinha aqui e ele tá mudando. Olha lá, ó. Aí, pessoal, ele começou aqui no meu lado esquerdo do equipamento, imaginando que a gente tivesse um equipamento com a tela desse tamanho aqui. Eu começo com uma tensão bem baixa, em marcha lenta, e de acordo com eu vou acelerando, vocês vão percebendo que o que aconteceu aqui, pessoal. Ele foi, ó, ele vai diminuindo e aumentando o sinal, ou seja, ele estava com uma tensão de 9,98 e ele chegou aqui, pessoal, ó, por volta de quanto aqui, ó? Deu um pico de 24,5 para cima e menos 18 para baixo, ou seja, para baixo de 0 menos 18 e para cima de 0 24,5. Então, pessoal, esse sensor ele tá conseguindo variar desde marcha lenta, desde partida, marcha lenta e rotação mais alta. Ele está ampliando o sinal e abaixando. Nós já pegamos aí, pessoal, veículo que
tem alguns veículos também, pessoal, que esse sensor de rotação indutiva ele tem uma regulagem de altura e alguém foi lá e deixou isso fora da calibração. Então assim, o veículo da parte difícil pegava, mas depois quando você acelerava muito forte, ele começava a embaralhar o motor. Aí nós fomos analisar o sensor, ele não conseguia, acelerando o veículo, ele não passava de, vamos dizer assim, ó, eu não me lembro certinho, mas ele não passava de 10, 11 volts, ele precisa subir, de acordo com o que eu vou acelerando, ele vai aumentando esse sinal, ele vai aumentando a amplitude do sinal. Então pessoal, eu fiz aqui também, para fazer essa análise, eu mudei a tensão para 50 volts e 20 milissegundos. Para quê, pessoal? Eu estiquei um pouquinho mais o espaço para me acelerar ele não embaralhar tudo o sinal na tela do meu equipamento, ou seja, não ficar tudo distorcido, e a tensão também para ela não estourar de acordo com a amplitude do meu gráfico do equipamento. Pessoal, deu certinho, o sensor do veículo está perfeito. Basicamente, pessoal, lógico, isso aqui requer um treinamento um pouco mais a fundo, como a gente falou, exige um pouquinho mais de técnica, precisaria ser um negócio bem afinado, tirando todas as dúvidas presencial. Mas qualquer dúvida, pessoal, manda uma mensagem na internet lá, ou no YouTube, que a gente sempre está respondendo lá. A gente está tentando manter uma vez por semana, mas agora final do ano está muito corrido aqui na oficina, pessoal. Eu estou trabalhando até de sábado consertando o veículo aqui, então está um pouco puxado. Mas está aí o teste do sensor indutivo. Agora futuramente a gente vai colocar mais testes de sensores aí e vai passar para vocês usando o equipamento que é o Sumo PDL 5500. Então tá aí, é um equipamento muito bom, eu gosto de usar na oficina, funciona. E a gente fez o diagnóstico desde a tomada de diagnóstico até o próprio sensor aqui, usando o mesmo equipamento. Então tá aí, pessoal, dá um curtir na nossa página se gostou lá, e espero poder ter ajudado alguém aí que está precisando da informação. Obrigado, pessoal.